Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou a Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, Saúde Mental Materna, com Tatá Fávero. Hello! Sejam muito bem-vindos ao Que Disse Padrão. E por hoje vamos mais uma vez questionar o padrão. E hoje, gente, estamos aqui com essa convidada. Olha isso, coisa linda e maravilhosa. Tainá Fávero, incrível. Olá, Andy. Muito obrigada por estar aqui hoje, pela sua presença, por compartilhar a sua história com a gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. E eu já amei esse nome, O Que Disse Padrão. Como assim? O Que Disse Padrão? Acho que tem tudo a ver com a gente. Eu já acompanho seu trabalho há muito tempo, Andy. Quando você veio falar comigo, eu já tinha visto fotos suas por várias campanhas. E acho incrível. Ai, meu Deus. E viu? Aquela que deixa pra falar no ar, Esse eu né? guardei pro ao vivo, viu? E aí, quando você veio com o convite, eu achei sensacional. E eu acho que a gente tem muito a falar sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente puder se unir pra cada uma contar suas experiências, eu acho melhor, eu acho maravilhoso. Porque não necessariamente a outra pessoa que tá ouvindo de casa passou pelo mesmo que a gente. Mas a gente se encontra na dor, a gente se encontra nas diferenças, a gente se encontra no padrão que insiste em lembrar a gente que a gente tá fora dele. Mas e aí, quem tá dentro dele, né? Exato. Então eu acho muito importante a gente trazer essa discussão. O podcast, ele é incrível porque a gente consegue chegar ali no pé do ouvido das pessoas que estão assistindo a gente. A gente fala muito sobre redes sociais, fotos, vídeos, mas eu acho que na hora que a gente traz isso para uma conversa, a gente consegue deixar tudo muito mais sentimental, tudo muito mais próximo de quem tá acompanhando a gente. Porque nas redes sociais a gente acaba que, por mais que a gente queira ser o máximo de desapegada do padrão, de filtros, acaba que na correria você acaba que escolhe o que você Exato. posta. Ainda assim Você né? escolhe o que posta. Ontem, por exemplo, foi um dia que eu passei o maior aperto. Eu perdi 2 voos pra vir pra São Paulo. Muita coisa aconteceu. Quando eu acordei, meu filho tava com uma super alergia. E é o tipo de coisa que, assim, não deu tempo nem de compartilhar na internet. Porque eu fui vivendo, com muito medo de não conseguir vir pra São Paulo, achando que eu ia ter que ir pro médico com ele. Só que aí a gente medicou, as coisas foram acontecendo. Então, assim, sempre que acontece um episódio desses, eu faço questão de depois vir contar, compartilhar com as meninas. Porque a parte boa sou eu aqui em São Paulo com você, bem linda, no hotel. Mas ninguém imagina todo o rolê que é pra gente chegar em algum lugar. Então é muito importante a gente trazer isso. Então quero agradecer o espaço, quero agradecer a oportunidade. E já avisar que eu falo demais, tá, gente? Então vocês não reparam, não. Estamos aqui pra isso, pra falar. E é exatamente sobre isso, assim, o podcast. Porque no final tá todo mundo aqui passando pelas suas lutas e batalhas. Como tu falou, às vezes não são as mesmas. Mas essa coisa da empatia, desse abraço que tem esse acolhimento de quanto entende a dor do outro. Isso é o mais importante. Isso eu acho que também é cuidar da saúde mental, né? A empatia também é cuidar da saúde mental, ser empático. E, enfim, uma coisa até que já entrou nesse tema, já vou entrar então. Que eu tava ontem consumindo muito teu conteúdo, né? Como eu te falei. Ficou vergonha. Maravilhosa. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se eu vou conseguir traduzir isso em palavras, mas que eu gostei muito do teu conteúdo, é que tu não é muito militante com as palavras. Sim. Tu é sendo. Sim. E eu achei isso muito legal, porque hoje com a internet todo mundo quer falar muito, quer ter voz e tal, né? Que ok. Mas eu achei interessante o teu viés, porque tu milita sendo. Na prática, exatamente. Então, tu não traz muitas palavras assim, isso, aquilo, aquele Sim. outro questionando. Sim. Mas tu vem, tipo, descabelada, sem maquiagem. Tu vem mostrando o dia a dia corre com teu filho, né? Como esposa, como mulher, mãe, como influencer, né? Tipo, fazendo tua correria sem essa preocupação dessa imagem perfeita, né? Isso é muito maravilhoso. E eu achei incrível. E também, essa coisa, só o teu jeito de ser, de se mostrar já é político, Perfeito. né? Então, eu achei incrível que esse teu jeito de militar
sendo, assim. Então é muito real, amei, incrível. Muito Mas obrigada. conta um pouco pra gente como é que foi essa tua desconstrução até… Não sei se foi uma desconstrução, como é que é esse teu processo pra se mostrar nas redes sociais? Gente, isso porque ela falou que não ia saber se explicar. Ela explicou meu perfil mais do que eu mesma poderia explicar nesse momento. E é muito isso, Andy. Você pegou exatamente o fio da meada. E é uma coisa que eu faço muita questão de ser, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito natural para mim, porque eu acredito muito que só de existir e de ocupar os lugares a gente já está realmente militando e politizando e mostrando que a gente merece ocupar aqueles lugares. E a internet, ela surgiu na minha vida quando eu era novinha. Meu primeiro blog eu criei com 12 anos de idade, que chamava Ser Menina é Ser Tudo. Ou seja, empoderada desde sempre. Não tinha redes sociais, então praticamente ninguém lia meu blog. Era quando dava sorte de alguém entrar lá. Quase que um diário também, né? Quase que um diário, exatamente. E eu compartilhava ali meus dilemas da pré-adolescência. Sempre gostei muito de escrever poemas e falar minhas diquinhas de beleza. Tudo muito ali o que pegava as coisas da minha mãe e indicava. Então, a rede social, para mim, sempre foi ali uma válvula de escape para eu poder ser quem eu sou e poder me expressar de uma maneira organizada. Porque eu falo demais, eu sou muito assim, então às vezes eu acabo me perdendo. Até numa conversa, eu começo um assunto e não finalizo. Hoje eu descobri que eu tenho TDAH. Somos duas, a gente tava falando isso antes de chegar. Menina, pois é. Então você sabe bem como é que é, né? O diagnóstico do TDAH, ele foi libertador, porque eu me livrei de muitas culpas que eu carregava. Nossa, o dia tá gravando, a nossa conversa era sobre isso. Não é isso? Mas ao mesmo tempo também puxa ali a responsa olha, então você já sabe que então você tem que se organizar, você tem que, né, perdão, você tem que tomar seus medicamentos e tudo mais, e trazer isso de uma maneira natural para as pessoas, porque eu também não posso me dar o luxo de paralisar, porque eu tenho um filho que tá ali precisando de mim, e também tenho a parte profissional que eu amo demais. Então eu fui crescendo, a internet foi estando sempre ali comigo. Já eu volto nessa coisa de como que eu virei mesmo influenciadora. Mas é interessante que a internet sempre esteve na minha vida. Eu não entrei na internet por conta da maternidade, ou entrei na internet porque eu queria virar influenciadora. A coisa foi acontecendo justamente porque eu já estava nela. Então foram surgindo as redes sociais, então fui criando, foi surgindo. Então essa coisa da militância sempre esteve muito ali nas entrelinhas, porque meu corpo foi mudando. Olha, pensa bem, meu primeiro blog foi com 12 anos de idade. Então meu corpo mudou a vida inteira, assim como de todo mundo. E aí é muito engraçado porque o corpo, ele é sempre alvo de comentários. Não digo nem críticas, mas algum comentário. Se você emagrece, você recebe o comentário que você emagreceu. Se você engordou, você recebe o comentário que você engordou. E assim eu sou desde os meus 12 anos. Hoje eu tenho 31, então você imagina quantas vezes que meu corpo mudou nesse meio tempo. E aí veio o Dominique, que é meu filho incrível, que tem 4 anos de idade. Ele tem a trissomia do cromossomo 21, que é popularmente conhecida como síndrome de Down. E desde que ele veio pra minha vida, já tem 4 anos que ele nasceu, e é uma descoberta a cada momento que passa. Cada vez que eu acho que eu tô já superada, passa alguma coisa e aí eu vejo assim, gente, eu ainda tenho muito que aprender. Eu já aprendi muito, mas eu ainda tenho muito que aprender. E principalmente eu tenho muito o que mostrar para as meninas. E eu percebi que o fato de eu trazer isso com naturalidade, de eu mostrar a nossa rotina, eu acabo não afastando as pessoas que não querem ter contato com aquilo, entendeu? Então, assim, como hoje a gente vê muito assim, famílias que têm perfis que falam sobre a deficiência do filho ou a própria deficiência, e que são perfis incríveis, super informativos, mas que também são muito nichados só para aquilo, para falar sobre aquilo. Então, a pessoa que não tem aquela realidade na família, ou que não tá grávida, ou que não tá preocupada com aquilo, ela às vezes acaba se afastando daquilo por não ser uma realidade dela. E eu super entendo, porque depois que eu me vi
mãe de um filho com deficiência, eu vi quantas vezes eu poderia ter prestado mais atenção em algum assunto ou prestado mais atenção em alguma situação para que me preparasse para esse momento. A verdade é que ninguém está preparado para esse momento e ninguém quer se preparar para esse momento, porque ninguém quer ter um filho com deficiência. A gente precisa falar sobre isso. Não é uma coisa que você quer, não é uma coisa que você escolhe, mas é uma coisa que acontece e que acontece muito. E então, fingir que não vai acontecer e que tá tudo bem, que é isso, pensamento positivo, é um pensamento preconceituoso, porque você acaba deixando de se preparar pro caso do seu filho precisar de alguma atenção especial. E é injusto, sabe? É injusto com o seu filho que tá ali vindo e que nenhum filho tem obrigação nenhuma de superar as expectativas da mãe, de suprir as expectativas da mãe, seja com relação à deficiência ou não, profissionalmente, e até com relação à beleza, né? Porque tem muito isso também dos pais, principalmente da mãe, que também foi uma pessoa que sofreu muito pela questão do padrão de estética, de projetar isso nos filhos, né? Então, quando você se vê mãe, independente do seu filho ter deficiência ou não, eu acho que a gente tem que se preparar para como aquela pessoa vem do jeito dela. Então, é isso que eu gosto muito de trazer, sabe? Tipo, porque eu hoje tenho um filho com síndrome de Down, mas até 4 anos atrás eu não tinha. Até 4 anos atrás não tinha nenhuma pessoa com síndrome de Down na minha família inteira. E agora tem. E aí? E como é que é isso agora, sabe? Como que a gente vai se preparar para isso? Então, eu acredito que quanto mais a gente puder trazer informação de qualidade, de uma maneira leve, de uma maneira que as pessoas tenham interesse em assistir, que fique legal, sabe? Essa militância, tipo, olha, não, estamos aqui, existimos. E de maneira leve não quer dizer que não é real, né? Exato. Tipo, leve até na forma de mostrar a dureza ali, os momentos difíceis, né? Exatamente isso. Acho que é com naturalidade que se torna isso. leve, né? Exatamente. E não deixar isso me limitar, porque eu acho que esse é o maior desafio, porque confesso que o cansaço, ele é grande, a carga mental é muito grande. Mais do que o cansaço físico, porque o Dom, hoje ele já corre, sabe? Ele é uma criança ativa, vai pra escola. Então, acaba que fisicamente, hoje já é mais tranquilo do que um neném de colo. Mas emocionalmente é uma carga muito pesada, porque o Dom ainda é uma criança não verbal, ele não fala, mas diz tudo, né? Sim, tem várias formas de falar. Várias, né? aquele ali dá um jeito. Só que a gente se preocupa, né? Enquanto mãe, enquanto pessoa, meu Deus, será que ele passou por alguma coisa na escola? Será que, sabe? Então a gente fica muito preocupado com o que ele tá vivendo. E acho que a melhor coisa que eu posso fazer por ele, enquanto mãe, lógico, é preparar ele, né? Eu converso muito com a escola, converso com os pais dos alunos, mas mais do que isso, é eu poder levar informação para quem me acompanha e que nem vive essa realidade e que possa enxergar isso de outra forma num momento que encontrar com uma pessoa com deficiência no caixa de um supermercado, numa farmácia ou na família, se um dia vier a acontecer, entendeu? Então, eu gosto muito de trazer isso porque eu sou ariana, sou de Áries, sou super brava. Então, assim, quando eu pego pra brigar, eu não gosto de mim brigando, sabe? Então, eu prefiro usar essa coisa do argumento, sabe? Então, eu gosto muito de escrever sobre a gente. Porque eu já entendi que brigando a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente não vai… as pessoas que precisam ouvir não vão parar pra ouvir, enquanto a gente falar só palavras muito difíceis, palavras que as pessoas não entendam, sabe? Eu acho que quanto mais palpável a gente trouxer essa questão da inclusão, mais as pessoas vão ver que realmente é uma coisa natural, que realmente é uma coisa simples, que não é uma coisa que a gente precisa parar tudo pra fazer. É só realmente incluir. Convidem nossos filhos pros aniversários, chamem nossos filhos pra passear, tratem ele bem, sabe? Não precisa pegar seu filho e sair correndo quando a gente chega num parquinho. A gente quer brincar também, eles brincam, eles são felizes. Até sabe? tu falou uma frase como é que tu fala? Que é uma pessoa com síndrome de Down, né? Pra lembrar sempre que vem a pessoa antes da deficiência. Isso é muito legal, porque ao longo dos anos, muitos termos foram usados ao longo dos anos para determinar pessoas com deficiência, especialmente nesse caso da síndrome de Down. E a gente tem muitos termos que hoje em dia são vistos extremamente como preconceituosos, sabe? Tipo, e antigamente as pessoas usavam mesmo aquela coisa
o termo mongol, mongoloide, isso aí hoje é uma coisa que até já até dói na gente de ouvir isso, né? Porque realmente é muito feio. Mas depois eu comecei a estudar um pouco sobre isso. No caso do mongol, é porque o pessoal que nascia na Mongólia tinha o olho mais puxado. Então, por isso eles faziam essa referência, como se as pessoas que têm síndrome de Down relembrassem essas pessoas. Mas assim, acaba que na sociedade, no momento que isso vai ser usado nas falas, isso vem de forma pejorativa. Sim. Então, por isso, com o passar do tempo, muitas terminologias foram entrando em desuso. E hoje o termo correto é justamente pessoa com deficiência. Ele não é um deficiente, ele é uma pessoa com deficiência, justamente porque a pessoa vem antes da deficiência. E eu achei isso tão bonito, sabe? Sim. Eu acho tão legal isso, a comunidade das pessoas com deficiência, dos familiares, a própria Organização Mundial de Saúde mesmo, muito preocupada com essas terminologias, porque são nesses pequenos detalhes que a gente vai segregando as pessoas, a gente vai excluindo as pessoas. O próprio termo síndrome de Down, que hoje em dia ele acaba que ele é o mais conhecido, né? Mas o termo síndrome remete muito à doença. Então, muitas pessoas acreditam que a síndrome de Down é uma doença, mas na verdade não é. É uma alteração genética cromossômica, e que é a trissomia do cromossomo 21. Nós temos nossos cromossomos, né, e nós temos 46, e aí todos têm um par. O cromossomo 21, que todos nós temos 2, no caso das pessoas com a trissomia, eles têm 3 cromossomos em vez de 2. Então, eles têm um cromossomo a mais. E esse cromossomo a mais, que é uma coisinha muito pequenininha, que ele acontece ali na hora da concepção, não é nada que foi feito durante a gravidez, que gerou, sabe? Que são muitos mitos, assim, que a gente vai quebrando, sabe? Tipo, o que você tomou? Você tomou remédio? Você tomou isso? Desculpa. No caso da síndrome de Down, não. É uma coisa que acontece ali aí já vem coisa de que eu não sei, que eu sou de humana. Meiose, mitose, aquela coisa toda da célula. E foi dividindo, e aí acaba que fica a trissomia do 21. Então, você vê que até o próprio termo síndrome de Down é uma coisa já que tá ficando obsoleta, mas a gente ainda super fala sobre isso, porque é a maneira das pessoas entenderem do que a gente tá falando. Mas a tendência, né, tá rolando essa mudança, a tendência é que daqui a uns anos, lá pra frente, o pessoal já entenda mesmo a trissomia do 21. Sim, como é um processo, né, de é um processo. Entendendo que são anos e anos, né? São anos e anos. Igual eu tenho um primo do espectro autista. Ah, que legal! E com ele também, eu até então não era muito próxima dele, da minha família no geral, aquela que já começa a entrar nos dramas familiares, mas não. E aí eu comecei há 5 anos a retomar esse contato e tal, e aí eu fiquei mais próxima desse primo e também eu fui entendendo muita coisa, né? E aí a gente vê como isso que tu tava falando, a gente é limitado nas nossas crenças e percepções de ver o mundo. E aí tu vê alguém que vê diferente de ti, tu aprende tanto, assim, até essa forma de… Não, é uma pessoa antes, ele não ele não é autista, ele não é autista, ele está no espectro do autismo, né? E aí por isso que é muito importante também a gente conseguir sair também do que a gente consome de sempre, assim, né? Sair da caixa. Quando eu tava olhando o teu conteúdo, veio tanta coisa, assim, até pensando em maternidade, que eu nunca tinha parado pra pensar, porque tu trouxe outra visão. Sim. Isso é muito valioso, muito importante. E daí, mais uma vez, também do assunto do início, que é mostrar, mesmo que seja diferente a tua realidade. Se eu vier ter o filho, eu não sei como que ele vai vir. Mas é ter o conhecimento geral até pra gente lidar e se relacionar com outras pessoas. Total. Entender outras dores, né? Muito importante isso. Muito importante pra gente acolher as pessoas com deficiência na nossa sociedade e as famílias das pessoas com deficiência também, porque são muitas. A gente… Hoje, conforme eu tenho esse acesso a essas informações, eu vejo quantas pessoas que estudaram comigo na escola e que eram vistas pelos professores só como pessoas rebeldes, criança que não prestava atenção na aula, criança que era isso. E hoje eu vejo quantas que, de repente, tivessem tido o diagnóstico correto, tanto do espectro ou alguma coisa nesse sentido, como que a gente conseguiria acolhê-los de uma maneira melhor e eles aprenderiam de uma maneira melhor. Então, isso nós estamos falando aqui de
15, 20 anos atrás. Então, não tem muito tempo, sabe? Então, essa discussão acerca das pessoas com deficiência e essa busca de informação, a gente deve muito isso às redes sociais, porque foram nas redes sociais que a gente começou a ver pessoas ficando famosas por serem quem são. Porque quando a gente trata das grandes mídias, hoje, graças a Deus, tem muita inclusão, tem muita abertura, em virtude também das redes sociais, mas, historicamente falando, quem tinha acesso à televisão, aos grandes jornais, eram as pessoas mais próximas do padrão possíveis. E isso não só com relação à deficiência ou não, mas com relação a corpo, aparência, cor. Então, as redes sociais, elas vêm mostrando exatamente isso. Olha, nós existimos, nós estamos aqui e nós estamos aqui. Vocês gostando ou não gostando, a gente vai ter que aprender a viver em sociedade de certa forma. Então, é muito isso. Porque a minha história com a síndrome de Down, ela é muito engraçada. Porque meus pais são professores da rede pública e eu tive contato com crianças com deficiência a minha vida inteira, desde novinha. Eles me levavam para as festas da escola e tava eu lá, me divertindo com todos. Então, ao mesmo tempo que eu sempre soube que poderia acontecer, por outro lado, eu também não queria, porque eu via a realidade das famílias e eu ficava com muito medo do preconceito, medo do que ele ia passar, sabe? Era uma coisa que era além de mim, era o que ele ia passar ali da porta para fora, sabe? Só que, e aí eu lembro direitinho que eu fiz todos os exames do pré-natal, tudo direitinho, e nenhum exame acusou nenhuma alteração. E eu lembro direitinho, quando a gente fez o exame da translucência nucal, que é o exame que geralmente aponta alguma alteração e que aí começa a investigação acerca da trissomia, eu lembro que quando eu levei pro médico, que ele abriu e que ele viu que tava tudo ok, a primeira coisa que eu perguntei era, não tem síndrome de Down não, né? Olha isso. Parece que eu já sentia, sabe? Porque de todas as deficiências, eu perguntei exatamente essa. Aí ele olhou assim pra mim, por quê? Se tiver, você vai tirar? Aí eu virei pra ele e falei assim, não, mas é porque eu quero saber. Aí eu já começo a entender o meu capacitismo enraizado ali. Porque eu queria uma criança perfeita. Hoje eu sei que ele é perfeito e tem a trissomia, entendeu? Então, assim, e ele mesmo na hora olhou, ele falou, não, aqui não indica nada, tá tudo sob controle. E ali eu fui, graças a Deus, agradecendo a Deus e todo mundo, muito feliz. Sabe aquela coisa? E isso, e eu sei que isso é um padrão super normal de acontecer, porque toda mãe quer o melhor pro seu filho, sabe? E isso é um fato. Mas a gente não pode negar que coisas acontecem, que imprevistos acontecem. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, que quando alguém vem me perguntar, porque eu quero ter filho, mas eu tenho medo e tal. Eu falo, olha, você quer ter um filho ou você quer ter um filho sem deficiência, sem problemas, sem nada. Porque, olha, posso te falar, ele pode vir sem deficiência, mas sem defeito ninguém é. Todo ser humano tem, sabe? Toda pessoa tem. Então, assim, é isso, sem problemas todos temos. Então, assim, não se engana quem pensa que o problema, que a parte ruim do filho é a deficiência. Não é. O que é o que a gente vai fazer dele, a criação que a gente vai dar para aquela criança, se ele vai ser uma pessoa que respeita o próximo, se ele vai ser uma pessoa interessada pela natureza, sabe? Eu acredito muito nesses valores todos, assim, muito além da questão que vai formar, sabe? Vai virar isso, vai virar aquilo. A gente fica com sabe, né? Com esse medo ali do futuro. E, de repente, eu percebi que eu precisava focar no hoje. O que o Dom tá precisando hoje? Hoje o Dom precisa lanchar, hoje o Dom precisa mamar, ele precisa tomar um banhozinho, ele precisa de carinho, sabe? Então, porque enquanto a gente fica preocupado com o mundo lá fora e com o que ele vai passar daqui a 20, 30 anos, ele tá aqui hoje precisando de alguma coisa agora, hoje, né? no agora. Então, é isso que eu acho muito importante a gente trazer, essa coisa da maternidade, que ela tem dificuldades assim como qualquer outra, mas tem dificuldades específicas que, se a gente tiver o apoio da população, essas dificuldades ficam mais tranquilas. E aí eu digo isso com relação à inclusão nas escolas regulares, sabe? Receber essa questão de chamar para as festinhas, de estar junto, sabe? Isso é muito importante. Eu dei muita sorte. O Dom estuda numa escola muito incrível, acolhedora.
que tem uma metodologia toda mais natureba, tem árvore, tem terra, sabe aquelas coisas, e pinta. Eu queria uma escola que incentivasse ele a ser quem ele quisesse ser, sabe? E então acaba que nessas escolas mais alternativas, acaba que as famílias também já são famílias mais preparadas para essas diferenças e abertas para isso. Mas ainda assim, Tatá, isso agora puxando para mim, eu ainda sinto certas dificuldades, assim, que nem teve festa da família recentemente, que seria o Dia das Mães, mas lá tem o Dia da Família, porque tem crianças que tem famílias que não tem mãe, né? Que são 2 pais, ou enfim, ou que a mãe já faleceu. Então lá eles fazem o Dia da Família. E aí nós fomos. E aí, quando eu me vejo com todos os amiguinhos dele da sala e ele, ali eu vejo a diferença, sabe? Entre eles e o Dom. Não no sentido deles tratarem o Dom, porque, gente, tem que ver. É Deus do céu, Dom na terra naquela sala. Bagunceiro. Outro dia cheguei e tava ele na salinha de bagunça, junto com as crianças. Eu falei, olha, parabéns, querido, tá ótimo. Mas eu digo, aí já vem aquela coisa pessoal da mãe, porque eu queria que ele tivesse mais desenvolvido, eu queria que ele tivesse mais… As expectativas, Aí né? vem as minhas expectativas, que eu tenho que pegar elas, guardar no meu bolso foda isso. e falar, cara, e aí, o que você queria, o que você pode, o que você tem e o que você pode fazer pra melhorar. E aí a gente vem colocando ele nas terapias, ele faz terapia ocupacional, faz fono, vai começar coitadinho, vai começar várias outras, porque tem isso também, a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer e todas as terapias que a gente precisa colocar, mas Andy é uma criança de 4 anos, eu não posso exigir que ele tenha uma rotina mais cheia do que a minha, sabe? Performance, né? Nossa, e aí não tem como. E aí a gente, porque além disso, tem o cansaço, que é super natural. Uma criança que até então saiu de uma pandemia, que ainda teve isso, né? Que a gente ficou dentro de casa. Ele tem cardiopatia, então ele era grupo de risco. Então, apesar de ser uma cardiopatia controlada, que ele não precisa operar, era uma preocupação caso acontecesse alguma coisa. Então, eu isolei ele de tudo, isolei a gente de tudo, me isolei de tudo, a família também. Você tá falando dos dramas familiares, lá vem eu também com os meus. Infelizmente, tive que criar inimizades com muitas pessoas que, infelizmente, não entendiam essa questão de não encontrar. Mas, assim, só eu sei, Andy, quantas pessoas que eu vi com a trissomia que infelizmente não resistiram à Covid. Então, eu não poderia fazer isso, sabe? Então, Bom, eu falo demais, gente. Pode falar, foi isso que eu te chamei. Essa coisa da expectativa de pais é foda, né? Porque a gente acaba aqui falando muito da expectativa, isso, de beleza, né? Por causa que é muito sobre isso também. E aí, só que é difícil, né? Por quando tu se torna mãe, aí tu tem essa preocupação da expectativa não passar, só que o que tu considera melhor, igual, por exemplo, a minha mãe sempre me incentivou a emagrecer, até já me ajudou a comprar remédio, enfim. Super. Porque ela achava ela acreditava real que era o melhor pra você. O melhor. Sim. Porque é isso que tu falou também, como ela foi cobrada assim, no mundo, que ela vive é o mesmo. Então, pra ela, aquela é a realidade, né? E a importância, por isso, hoje, da gente se questionar e tá sempre olhando pros nossos padrões de pensamentos e agir, né? E pra esses padrões de expectativas também, porque no final das contas, nem filho, nem casamento, nada tem ali a historinha que a gente faz na cabeça, nada cumpre, né? Nada cumpre, é exatamente isso. Então a gente tem que estar bem ligada nisso, no que a gente quer pra gente, no que realmente vale a pena pra gente e não se prender nessas expectativas. Porque eu que sempre questionei tanto a questão do padrão, tava me vendo criando expectativas pro meu filho, que também e até é difícil não ter expectativas, Como né? é que você não cria, né? Como é que você não faz planos, né? Eu acho que acho que até é impossível não ter. Exato. Mas é como que tu vai trabalhar essas expectativas. Caso elas sejam quebradas, né? Inclusive tem uma história que eu não sei se realmente é com relação a esses países que eu vou te falar agora. Mas assim, é uma analogia que é muito interessante. Que é como se fosse assim, você… se prepara para ir pra Disney sua vida inteira. Seu sonho é ir pra Disney. Aí você começa a pesquisar sobre o Mickey, estuda inglês e compra passagem, vê hotel e tudo mais. De repente, você pega o avião. Quando você
desce, você descobre que era a Disney do Japão que você tava indo, não era de Orlando. Então, de repente, você se vê tendo que conversar com outras pessoas, aprender outra cultura, aprender. Então, assim, não é que é ruim. Só não era o que você estava esperando. Então, vamos transformar isso numa coisa que seja boa para todo mundo. E aí vem o meu compromisso enquanto mãe e o meu compromisso enquanto mulher também, porque eu decidi que eu queria ser uma mulher feliz com a minha maternidade, não uma mulher infeliz com ela, que eu fosse despejar no meu filho raiva de alguma coisa, de alguma situação do destino, né? Então, mas foi um desafio, porque quando o Dom nasceu, eu tinha 26 anos de idade, muito nova, sabe? Assim, então, tá 26 para 27. Então, ele veio já quebrando várias expectativas. Primeiro, a gente descobriu no dia da alta da maternidade. Então, a gente passou a gravidez inteira, nenhum exame teve alteração nenhuma. E no momento do nascimento também não identificaram nada. Quer dizer, começaram a imaginar, eu acredito, mas não me passaram nada lá no hospital. E aí foi acontecendo, né? Dom nasceu, veio, mamou super bem. E essa é uma questão que nem toda criança com síndrome de Down consegue mamar no primeiro momento. Não existe regra, sabe, Andy? Então, por isso que eles não me falaram logo de início. E eu comecei a reparar o pessoal entrando e saindo. Então, tu já tava amamentando, mas tu não sabia? Não sabia. E aí, foi muito engraçado, porque o Vitinho tinha tirado férias, assim… Vitinho é teu marido. Vitinho é meu marido. É porque eu vou contando como se fosse assim, né? Eu sou casada com um músico, que ele é cantor de reggae. Ele chama Vitor Hugo, mas o pessoal chama ele de Vitinho, da banda 1120. E a gente já tá junto já há 8 anos. E o Dom foi uma criança que a gente quis muito. A gente tentou muito até ele vir. E ele veio. E aí… foi muito maravilhoso. E quando o Dom tava pra nascer, a gente não quis agendar a cesárea. A gente quis deixar o momento dele. Só que aí ele veio exatamente num dia que o Vitinho já tinha ficado 1 mês esperando a criança nascer. A criança não nascia. Deu um sábado, o Vitinho teve 2 shows. Ele falou, vou fazer 2 shows num dia, porque precisava de dinheiro também, né? Vou fazer 2 shows hoje, amanhã eu tô de volta. O Dom nasceu exatamente no momento que ele não estava em casa. Claro. Você tinha dúvida? Nunca. E aí, só que foi muito especial, porque a minha mãe viveu o parto comigo. Foi só vocês duas? Foi eu e minha mãe. Então, foi muito maravilhoso, porque… me uniu muito com a minha mãe ali. Ali eu via minha mãe sendo mãe, sabe? Tipo assim, porque por mais que ela fosse uma avó que tava vindo ali… super coruja, minha mãe é meu braço direito e esquerdo. Mas ao mesmo tempo eu passei muito mal ali, muito nervosa, né? Do Vitor não estar. E ela mais ali, uma frustração ali, mais né? Uma expectativa quebrada. Exatamente. E ali também foi muito importante pra mim, enquanto mulher, enquanto mãe, a questão da independência mesmo, até com relação ao parceiro, porque eu e o Vitinho, a gente é muito amigo, muito parceirão, a gente faz tudo junto. Então, eu fiquei muito chateada, foi uma coisa que magoou nós dois, o fato de ter acontecido exatamente naquele momento. Mas no dia seguinte ele já tava lá e já sabe, foi acontecendo. Mas é uma coisa que mexeu muito com a gente, mas ao mesmo tempo me mostrou o quanto que em determinadas situações vou ser só eu mesmo, sabe? Eu, meu filho. E para aquele momento, o meu filho só precisava de mim mesmo, sabe? E era isso, sabe? Então, eu comecei a observar no dia seguinte. Aí, no dia seguinte, de manhã cedinho, ele chegou e eu comecei a observar um entra e sai no quarto do hospital. Não estava entendendo muito bem, mas eu achei que era pelo fato dele ser músico o pessoal querer ver nosso filho. Eu já trabalhava com internet lá na nossa cidade, que é Juiz de Fora, Minas Gerais. Tu tava lá em Juiz de Fora? Tava lá essa época. Eu mudei pro Rio tem 1 aninho. Foi quando o Dom é recente. O Dom tinha 3 anos quando a gente mudou pra lá. E aí, isso foi tudo em Juiz de Fora. E então, assim, um entra e sai no quarto. A gente não sabia muito bem o que era. Mas como eu nunca tinha tido filho, pra mim era isso aí mesmo, que era normal. E aí, no dia de ir embora, o pediatra que veio dar alta pro Dom, ele sentou pra conversar com a gente. E ele falou que tava rolando um boato no hospital de que o nosso filho tinha nascido com síndrome de Down. Nossa, mas que jeito? Desse jeito. E assim,
eu custei até um pouco a falar sobre isso, porque eu cheguei a ficar com muita raiva, muito triste. Mas hoje, depois de muita terapia, depois de muito tempo, eu já entendi que essa é a nossa história mesmo. E que ele falou no sentido de tirar a gente de cabeça, porque pra ele não era. Sabe? Entendi. Porque visualmente não parecia tanto. Ele achava que era só que o Dom… Então ele foi numa de te tranquilizar, tava rolando boato, mas é pra te ficar calma que não é, É isso. verdade. E pode ir pra casa. E me deu alta, super alta. Fui pra casa. Só que no caso, quando uma criança nasce com síndrome de Down, ela tem que passar por vários exames. Ela não tem… nem sempre tem alta junto no prazo natural que outras crianças teriam. Ele tinha que ter feito um ecocardiograma, que é um exame do coração muito importante, porque metade das crianças que nascem com a trissomia do 21 nascem com alguma cardiopatia congênita, que nasce com alguma alteração no coraçãozinho. E no caso dele, ele tinha 2 alterações. Só que a gente só foi levar ele para fazer o ecocardiograma quando ele tinha 2 meses de idade, que foi quando saiu o resultado do exame de sangue. Porque quando o médico falou aquilo para mim, ele falou no estilo de me tirar de cabeça, né, de me tranquilizar. Só que a gente que é mãe, a gente sente na hora, sabe? Eu já olhei e falei, meu Deus, é isso. E ali o Dom, lindo no meu colo, todo cheirosinho, as coisas foram ficando em preto e branco, foram ficando devagarzinho, assim, eu tinha acabado de passar por uma cesárea e de repente eu me vi numa super depressão pós-parto ali, logo após, sem entender. Só que a sorte é que, no meu caso, né, eu não despejei nele essa depressão pós-parto. Eu não fiquei com raiva dele, que eu sei que isso acontece. Por isso que eu acho muito importante a gente falar sobre essa questão da saúde mental da mãe, que ela precisa ter um acompanhamento. Essas notícias, elas precisam ser dadas por pessoas que têm calma, que têm coerência na hora de falar, que já vem te dando o problema, mas também uma solução que te… Uma habilidade, né, com a situação. Exatamente, porque às vezes pro médico já é uma coisa até corriqueira, mas pra gente é a primeira e talvez a única vez que a gente vai passar por isso na vida, né? Então, eu fiquei muito desesperada. E ali vem o erro. O que eu fiz? Já peguei o Google. E quando você pega o Google… Você só encontra notícia ruim. E ali eu falei, gente, acabou minha vida. Tô tendo um filho com deficiência, já ele vai morrer. Porque na cabeça é isso, entendeu? A mãe, ela catastrofiza tudo. Então… E o Google dá a forcinha que tu procura, né? Pra deixar mais… Exato. E o Google só dá aquela isso mesmo, tá? Tem razão. E aí, eu falei, gente, não posso procurar Google, preciso procurar médicos mesmo. E aí começamos a busca por médicos. E aí ele fez o exame de sangue, que é chamado cariótipo, que é o que faz o mapeamento genético para saber a questão dos cromossomos. Só que lá em Juiz de Fora nem tem laboratório que faça esse exame. A gente fez a coleta lá, mandou para Belo Horizonte, que é a capital lá de Minas, para poder sair. Saiu depois de 2 meses o resultado. Então, olha só quanto tempo que eu perdi, que eu poderia estar dando o suporte que ele queria. E, de fato, eu já poderia estar dando. Só que o que acontece? Eu tive o parto. Tava ali me recuperando da cesárea. Não queria acreditar que fosse verdade. No fundo, eu tava rezando para que não fosse verdade. Então, assim… Eu fui deixando, esperei a confirmação para começar a tomar as providências, sabe? E assim, aconteceu desse jeito que tinha que acontecer, mas eu fico pensando, e se o Dom tivesse uma cardiopatia séria, o que poderia ter acontecido, sabe? Então, quando a gente fez o exame de sangue, a gente descobriu que ele tem 2 alterações no canal do coração, porque o coração, ele é assim, né? E ele tem tipo uma cruzinha no meio. E aí, ali, o sangue vai bombeando nele todo. E às vezes, na síndrome de Down, essa cruzinha, ela tem uma aberturinha. Então, acaba que tem uma conexão entre um ladinho e outro. E no caso do Dom, essa conexão ela é bem pequenininha. Então, não dá diferença hemodinâmica, sabe? Tipo assim, ele não tem necessidade de operar. Mas é uma coisa que a gente tem que acompanhar a vida toda, sabe? E muitas crianças precisam já… Assim que nasce, já precisam ir para uma sala de operação. Então, por isso que a gente precisa falar muito sobre isso. Mães, quando o filho de vocês nascerem… Olhem para eles, questionem os médicos, olhem tudo, porque acaba que assim, tudo bem,
né, eu responsabilizo, né, poxa, o médico podia ter me levado, mas eu também, enquanto mãe, poderia já ter resolvido outras coisas, mas… Mas tu era recém-mãe, né? Também, Entende? tu não é uma super adivinha, uma super mulher, Não no tem sentido de eu sei tudo, né? Pra Exatamente. ti também era tudo muito novo, Tudo tem muito todos os teus novo. processos acontecendo. Exato. Até pra não vir essa culpa também, né? Porque de, acaba vindo. como que eu não sabia? Como que no primeiro dia tu não diagnosticou teu filho? Não Surreal, era né, tua menina? responsa isso, Exatamente né? isso. É por isso que a gente tem que entender também que as coisas acontecem também exatamente do jeito que tem que acontecer. Então a gente vai eu falo muito essa aceitando frase, isso, né? Então a gente tem que entender, porque senão a culpa pega a gente. A culpa materna é uma coisa que eu luto muito contra ela, sabe? Porque eu fico sempre pensando, meu Deus, será que… né? Será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô dando o suporte pra ele que ele precisa? E aí fica essa dúvida. Ao mesmo tempo que eu quero proporcionar pra ele todas as terapias e exames e coisas que ele precisa, por outro lado, eu também tenho que vir a parte da mãe, que entende que ele tem também suas limitações, que ele não vai dar conta de fazer tudo todos os dias. Então, a gente tem que tentar encontrar esse meio termo aí, sabe? E quando eu me vi mãe de uma criança com deficiência, eu entendi ali realmente essa questão do padrão. Porque até então, o meu questionamento do padrão era com relação ao meu corpo, né, e tal, a magreza, o culto da magreza. Agora, quando eu me vi mãe de uma criança com trissomia 21, que é uma coisa que nunca vai mudar, uma vez que a pessoa tem síndrome de Down, ela vai ter para sempre. Ali eu entendi a gravidade mesmo do preconceito com coisas que são imutáveis, sabe? A sociedade, ela é realmente muito preconceituosa com pessoas que não podem mudar aquela condição. Porque quando a pessoa, ela é gorda, fica todo mundo… emagrece, faz uma dieta, faz isso, faz aquilo. Agora, aí quando não tem o que fazer, sabe? Então, assim, a gente… eu me vi falando, olha, então agora realmente eu tenho uma bandeira que, independente do meu corpo como ficar, eu… tem ainda uma outra questão que vai me trazer para sempre essa questão da expectativa, né, do padrão mesmo, de esperar o que meu filho vai fazer, como é que ele vai se desempenhar na escola e tudo mais. Então foi meio que uma coisa em conjunto, assim, sabe? E nesse período da depressão pós-parto, assim, como que tu fez pra cuidar da tua mente, da tua cabecinha? Então, menina, porque… ainda veio isso, né? Veio a questão de descobrir só no nascimento. Hoje eu sei que a maioria dos casos de síndrome de Down só são descobertos mesmo depois do nascimento. Eu achava que era uma super exceção à regra, mas eu não. Também. E o único jeito de você ter certeza da síndrome de Down é você fazendo a amniocentese, que você pega um líquido amniótico que é aquele que fura, né? Pois é. E aí é super sério, sabe? Então, assim, são só em casos de indicação muito séria mesmo que faz, entendeu? E aí vem a questão também da idade, porque pessoal, né, assim, estatisticamente falando, a porcentagem, conforme a mulher vai ficando mais velha, a chance, a probabilidade é maior. Só que não quer dizer que a mulher que engravida jovem não vai ter, sabe? O Dom nasceu eu tinha 26 anos, mas eu tenho meninas que me seguem que tiveram filho com 19 anos e o filho nasceu com deficiência, sabe? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que a medicina tenta mapear as hipóteses ao máximo, mas a verdade é que quando tem que acontecer isso, né? Então, eu me vi ali, né, com a criança, chorei muito, me desesperei muito, fiquei muito sem saber o que fazer. E fui pensando assim, um dia após o outro, fui pesquisando, sabe? E aí foi quando eu entrei, eu fiquei pesquisando muito coisas de Google, né, muitas coisas sérias, mas ali eu vi que a rede social poderia me ajudar de uma maneira que o Google não estava me ajudando, que seria no abraço. Foi a troca. E foi ali que eu encontrei várias famílias de pessoas com deficiência e falando das suas rotinas, falando das terapias, falando de como é. E ali eu me senti muito abraçada. Tu já compartilhou de cara
do teu filho? Não, Não, e aí levou um tempo. eu levei um tempo. Quando ele nasceu, nos primeiros dias, naturalmente, a gente não mostrou o rostinho dele, porque a gente queria que a família conhecesse ele pessoalmente primeiro. Aham. Independente da trissomia, sabe? Sim. Isso a gente ainda nem tinha É tido um cuidado legal, né? Que hoje em dia já é tudo pela tela, É, né? entendeu? Aí foi um cuidado, assim, porque… Justamente porque a gente… Tudo nosso é na internet, então eu falei, não, esse primeiro contato, eu quero que minhas avós, dá mais vó, É. sabe? Então, porque aí, por exemplo, minha avó não tem rede social, mas todo mundo do prédio dela tem. Aí ela fica sabendo das coisas tudo pelo povo e não por mim. Aham. Então eu falei, nesse caso, eu prefiro que seja pessoalmente. E olha, ninguém reparou, sabe? Foi uma coisa assim, ninguém reparou. Só, ai, muito lindo, e foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu comecei a postar a fotinha dele completo na internet, Aham. depois que os principais familiares, né, os mais próximos já tinham conhecido. E aí, uma ou outra vez, eu recebi na direct, pessoal perguntando: Oi, Tatá, tudo bem? Eu tenho uma sobrinha com síndrome de Down e o Dom parece, tem, sabe? Eu recebi Aham. alguns assim, mas eu já logo apagava, sabe? Porque eu não queria nem ficar pensando. Apesar de que eu já estava pensando. Desculpa. Sim. Apesar de que eu já estava pensando muito, eu não queria nem ficar pensando, mas eu também não queria nem confrontar aquela pessoa, porque eu ia falar o quê, né? Assim, não sabia, né? E aí veio a notícia. O Dom nasceu em janeiro, fevereiro, março. Aí a notícia veio às vésperas do Dia Internacional da Síndrome de Down, que é comemorado no dia 21 de março. Porque, como é a trissomia do 21, são 3 cromossomos, e março é o mês 3, Aham. então é o mês 3, dia 21. Então, 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente descobriu, já faltava alguns dias para esse dia. Nisso, o Vitinho foi para Miami, que ele foi cantar num casamento lá. E na verdade, agora até lembrei. A gente descobriu, ele já estava lá nos Estados Unidos. E aí saiu o resultado do exame. E aí eu lembro que eu liguei pra ele e a gente chorou muito, muito, muito via call, sabe? Eu queria aquele abraço. E era um choro de… Ao mesmo tempo que era alívio de também ter uma resposta e Aham. saber o caminho. Por outro lado, era muito medo, porque eu não sabia o que ia vir pela frente. Você começa a descobrir várias coisas. E aí, aquela necessidade também de contar, de externar isso para as pessoas, né? E então, aí, no Dia Internacional da Síndrome de Down, eu fiz um texto. E aí, eu Aí tu contou. postei, e aí eu coloquei lá. E aí, muitas pessoas, aí que vieram muitas, falando: eu já tinha reparado, eu já tinha visto. E isso me magoou muito, porque eu falei, gente, então… Tava todo mundo já medindo cada centímetro do meu Aham. filho e não me falavam, sabe? E isso acaba que dói muito pra gente enquanto mãe, sabe? Você saber que seu filho tá sendo medido, tá sendo calculado, tá sendo olhado. E lá em Juiz de Fora, como a gente é muito conhecido, principalmente lá, que foi, né, da onde a Aham. gente veio, a gente andava com ele na rua e muita gente olhando no carinho, mas também muita gente olhando meio que assim, sem Aham. entender, sabe? Isso tudo muito no início. Depois que a gente foi começando a trazer nas redes sociais, nossa rotina, nosso jeitinho, isso foi uma virada de chave tão interessante que as coisas começaram a ficar… Assim, de início foram muito doídas, né, assim, mas as coisas foram ficando mais leves a partir do momento que a gente foi chegando em outras pessoas, e essas pessoas foram agradecendo por a gente compartilhar, mães que não saíam com seus filhos, tinham vergonha do filho e que depois começaram a achar mais normal, sabe? Então, Aham. porque geralmente acontece só com o vizinho, né? Não acontece com a gente, ou não acontece com gente famosa, gente, sabe? Então, quando aconteceu com a gente e a gente… o Vitinho já tinha muitas músicas famosas, e eu já estava na internet trabalhando ali com moda. Quando a gente se viu, eu acho que as pessoas viram a gente de uma maneira que nunca tinham visto a gente tão humanos quanto Aham. com essa notícia, sabe? Tipo, olha, então isso pode acontecer com todo mundo mesmo, sabe? Até com eles. Então, a gente começou a compartilhar o dia a dia, errando muito, sabe? Assim também. E… Me perdi, porque é muita… acaba Não. que assim… Aham. aí assim, a gente começou a receber mensagens de outras famílias que foram chegando até a gente, sabe? E aí eu lembro de uma mãe que falou que eu recebi a mensagem em inglês até, lá da Austrália, e ela falou: você devolveu ar pros meus pulmões. E aí, nisso,
eu sei do que ela tava falando, sabe? Porque realmente, quando a gente tem a notícia, parece que a gente esquece até de respirar, de tanto desespero que a gente fica, de tanto medo, o coração dói, sabe? Então, eu sei o que ela tava falando e eu fico muito feliz de poder ser esse amparo para essas pessoas, porque eu também tive pessoas ali, perfis que foram me amparando, mas que bom que tá ficando cada vez mais amplo isso, né? Tem o TikTok também, que as pessoas também estão se mostrando como são e criando suas comunidades. Então, eu fico muito feliz de ser nesse momento, sabe? E aí, ao longo da vida, a gente vai conhecendo outros pais de crianças com deficiência, vamos trocando experiências, sabe? E é sempre muito, muito incrível, assim. Mas acaba que eu amo, né, a nossa realidade. Eu hoje vivo de compartilhar a nossa rotina. É muito gostoso ver teus stories, o jeito que é isso, mais uma vez, que tu passa. É bem real Bem mesmo, real, assim. obrigada. E mostrando esses perrengues também, né? Que há 6 semanas que ele tava com estomatite. E ele até hoje tá com a boquinha recuperando, sabe, menina? Não, é um negócio… mas tu contando ali, tipo, tu tava, sei lá, fazendo o quê no banheiro? Alguma coisa Sim. do dia a dia. E aí tu se emociona e, nossa, eu também assistindo ontem, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, assim. Porque é isso, eu nunca vou saber o que é passar por essas coisas, mas tem uma empatia muito grande por ti, assim, tipo, cara, dá vontade de falar assim, tamo junto, sabe? Exatamente. É foda, essa troca é muito importante, E né? é muito importante, e eu percebo isso, que com o passar do tempo, quanto mais eu exponho as minhas dores, a minha vulnerabilidade, mais pessoas se veem naquilo também e se sentem abertas também a falar comigo, porque é muito legal, tem seguidores, as meninas são super engajadas ali nos posts, mas é na direct que o babado todo acontece, entendeu? As pessoas sentem mais à vontade. À vontade, que elas vêm contar o que elas estão passando. E às vezes é aquela mãe que, assim, que o perfil é trancado, ela tem 12 seguidores, a foto é um céu, entendeu? E ela tá lá me acompanhando e falando direto e me pedindo ajuda e conversando. Eu acho que isso pra mim, cara, é surreal, sabe? E aí é muito bonitinho, porque tem mães que vieram nessa coisa de um perfil parecia até fake, e aí foram conhecendo. Hoje as mães também já compartilham a rotina dos filhos e já viraram influenciadoras também ali na cidade delas, sabe? Isso é muito bacana. Então, mas ao mesmo tempo que, assim, eu sei, né, dos meus privilégios de poder trabalhar com internet, de poder ter tempo para ele. Por outro lado, isso me traz uma chuva de realidade de que não é o que acontece com a maioria das famílias de pessoas com deficiência. Porque, infelizmente, o acesso à saúde, sabe? O acesso à educação ainda é muito limitado. E a gente só consegue falar de inclusão de verdade quando as pessoas com deficiência tiverem acesso a esses exames, sabe? Eu recebo mensagem de famílias que estão esperando o exame porque esse exame de sangue, ele é caríssimo, sabe? Na época, eu paguei, foi tipo R$1.000, mas porque era lá em Minas. Acho que aqui em São Paulo deve ser, tipo assim, bem mais que isso, Rio e tal. E pessoas que estão esperando pelo SUS esse exame e que a criança já tem 4 anos de idade e nunca saiu, Andy. É um negócio surreal. Tu ainda… Tudo tem vários viés, né? Porque ainda a tua história, o jeito de te contar, ainda tem privilégios, né? Exato. Tem muitas camadas aí, Muitas né? camadas. E tem uma outra camada também, que é uma camada que me preocupa muito, que é a questão da cor. Porque saiu um exame nem sei, esqueci o nome, peraí. Mas é o Conselho de Medicina dos Estados Unidos. Eu não sei o nome certo. Mas é que a expectativa de vida hoje de uma pessoa com síndrome de Down é de 50 anos de idade. Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, era só de 25 anos de idade. Hoje em dia são de 50 anos de idade. Mas a gente tem muitas pessoas com 60, 70 anos com a trissomia e que estão vivendo super bem. É meio que a média. Mas se você traz essa média para pessoas com trissomia do 21 e que são pretas, essa expectativa de vida reduz pela metade. A expectativa é de 25 anos. Isso é muito assustador. Isso é desesperador, não só para a comunidade Down, mas para a comunidade preta em si, que tem medo de ter filho com a trissomia. Porque a gente sabe que, estruturalmente falando, o acesso
das pessoas pretas à educação e à saúde, ele é negligenciado. E isso vem não só acesso a exames e leitos de hospitais, até o próprio tratamento que recebem quando chegam nesses lugares, entendeu? Então, isso acaba desanimando as pessoas de ir atrás, ou ela tem que trabalhar tanto para dar um mínimo para aquela criança, que ela não consegue proporcionar outras coisas que seja o tempo de estar com aquela criança, porque acaba que, claro que as terapeutas fazem um trabalho maravilhoso, mas é o que a gente faz com a criança em casa que é o que determina o que ela vai ser mesmo, porque, né, somos os pais e estamos ali dando aquele exemplo. Então, porque me lembrei aqui agora essa questão da cor, porque, por incrível que pareça, você vê como que essa coisa do padrão, ela tá em muitas coisas. Hoje em dia eu recebo muito mais hate, né, digamos assim, que infelizmente sempre vai ter um ou outro. Mas não é tanto não, graças a Deus, menina, vou ser sincera, não vou ficar falando que é muito não, mas é um ou outro. Mas assim, de uma maneira geral, a gente já recebeu mais crítica com relação à cor do Dominique do que com relação à trissomia. Porque eu sou branca, meu marido é negro. E como ele tem dread, né, até a gente mesmo achou que o Dom nasceria ao menos moreninho, com um cabelinho ali cacheadinho. Só que não. Dom nasceu branco, mais branco que eu, branco da cor do meu irmão. Meu irmão é branco daquele jeito, louro daquele jeito. E assim, se não é do Vitor, gente, não tem de quem ser, não tem, entendeu? Mas assim, eu falo hoje brincando, mas foi uma coisa muito complicada, porque, gente, eu já recebi mensagem até de gente perguntando se o Dom não tinha sido trocado na maternidade. Meu Deus. Tem noção? Tipo assim, levaram o pretinho, olha, dessa forma, tá? Com todo respeito ao termo, né? Levaram um pretinho saudável e deixaram um branquinho com deficiência pra vocês. Sabe aquelas coisas? Nossa, pai é quem cria, né? O importante é o amor. O pessoal comenta assim nas coisas do Vitor. Nossa, aqueles shows lá que a Tatá vai, hein? Sei que, direto. Porque eu sempre trabalhei com cobertura de eventos. Porque eu tinha programa na rádio. Então, eu sempre vou pra fazer cobertura, fazer entrevista Então, mesmo grávida, eu tava nos lugares, sabe? Pra mim, gravidez sempre foi o maior orgulho. Só que as pessoas veem também essa questão da mulher que trabalha fora como alguém que… E como o Vitinho trabalha também viajando… Ninguém questiona o pai que trabalha viajando no show, né? Claro. Mas a mãe que trabalha em evento, ela tá fazendo alguma coisa errada. Sim. E aí, ele recebeu muito isso, sabe? Isso é uma coisa que magoou tanto a gente, mas tanto a gente. E eu sei que hora nenhuma ele chegou a questionar se era dele ou não era. Mas eu, por mim… o preconceito, o racismo, ele é uma coisa que ele dói tanto na gente. Porque assim… É muito fácil a gente falar, deixa pra lá. Se fosse assim, ninguém doía por nada, né? Mas a verdade é que dói porque fere a minha dignidade, sabe? Fere, sabe? Como se eu tivesse dado golpe. Coitado, trabalho tanto pra gente, que esse golpe não foi pra pessoa errada. E isso magoou a gente muito. E aí eu vi, gente, olha só. Então a gente já teve a questão do corpo, né? Que é uma coisa que eu passo já minha vida inteira. Que isso é uma coisa que eu já rebolo muito, já transito muito bem, já argumento muito bem quando vem esse tipo de comentário, eu já sei muito bem rebater. Do nada eu me vi mãe de uma criança com deficiência, então de repente eu comecei a ter que ter outros tipos de argumento pra vida mesmo, em termos de sociedade, pra eu poder proporcionar pro meu filho tudo que ele merece. E do nada eu me vi também questionando sobre racismo e falando sobre racismo e falando, gente, calma, peraí. Existe uma coisa chamada gene recessivo, que pode ser que aconteça, não necessariamente, sabe? Ele ia nascer negro… Mas tu tem que dar explicação sobre isso. Real. E aí, muitos que foram na maldade, a gente não perdeu tempo explicando, mas a gente, né, como isso me doeu, acaba que chega uma hora que eu converso com as meninas, né, trazendo essa questão. E aí eu recebi tanta coisa, tipo assim… aí tem uma amiga minha que é branca, loura, e acabou que o filho nasceu
preto igual o pai. E aí, quando ela sai com a criança, o pessoal acha que a criança é adotada. E tá tudo bem também se for. Mas aqui, qual que é o problema? Sabe, as pessoas, elas julgam demais pela cor. E como nunca se tem fosse fim, né? Nunca! E como se fosse uma coisa ruim ser adotado, que não é, entendeu? Como se fosse uma coisa ruim não ter a cor da mãe, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso, Andy, me trouxe uma… A conclusão desse caso foi uma coisa que eu já tinha deixado pra lá, que isso foi mais especificamente quando o Dom nasceu. E aí o cabelinho foi começando a crescer, que ele tem um cabelão louro e todo surfista. E para as pessoas é, tipo assim, humanamente possível que ele seja filho meu e do Vitor e tenha nascido com aquele cabelo, sabe? E assim, eu pensando, gente, que isso? Meu filho só quer existir, sabe? Ele só quer viver, ele só quer ser feliz. Ele ainda nem sabe… Que é isso tudo que tá aqui fora, sabe? E aí, o tempo passou, a gente foi vivendo, foi deixando pra lá e tal. E aí, eu fiz campanha pra uma empresa que faz mapeamento de DNA, que eles identificam algumas possíveis doenças que a gente pode ter. E eu achei super interessante, era uma publi, fui contratada para isso, mas como tinha a ver com o Dom também, eram nós três que íamos fazer, eu achei muito legal, até pra gente imaginar possíveis coisas que poderiam acontecer com a gente e tal. Só que a intenção era justamente essa, descobrir, tipo, sensibilidade à cafeína, sabe aquelas coisas, enfim. Aí você descobre que sua família é do sei aonde, da Itália, sabe? Vem vindo essas coisas. Só que uma das… gente, mas é um PDF gigante de coisa que você vai lendo sobre você. E uma das coisas que esse site faz é colocar no banco de dados deles todo mundo que tem algum parentesco. Tanto que eu já descobri prima minha de segundo, terceiro grau, aquelas coisas lá que chega e tal, e fica guardado lá pra eles. Quando saiu, que a gente abriu o resultado do Dom, tava lá 50% Vitor Hugo, 50% Tainá Fernandes Fávero. Andy, juro pra você, eu chorava tanto, que é um negócio que eu não sei te explicar, porque… Eu tenho certeza que ele é meu filho, eu tenho certeza que ele é filho do Vitor, eu tenho certeza que não teve troca nenhuma, ele é super parecido com a gente em 1 milhão de coisas. Mas o preconceito, ele é uma coisa que ele mora na nossa mente, ele é uma vez falado, ele fica ali dentro do seu coração. E é uma coisa que eu nem sabia que me afetava tanto até o dia que eu vi o resultado, sabe? E assim, falando de mulher pra mulher, e eu sei que tem muitas mulheres que vão assistir, eu não transei com nenhum outro homem que não fosse o Vitor. Então não tinha como não ser dele. Eu cheguei a ter um pesadelo um dia, achando que eu tinha sido enganada em algum lugar, que drogaram minha bebida, sabe aquelas coisas? E eu nem sou de beber assim, então eu fiquei imaginando assim, eu sonhei, tive um pesadelo que drogaram minha bebida e que abusaram de mim, que por isso, sabe aquelas coisas? O que um preconceito faz com a gente, sabe? Sendo que ali tem uma criança feliz, amada, sabe? Então, assim, eu acho a questão do padrão, ela vem na nossa família em alguns momentos diferentes, assim. Na questão da Tatá, enquanto moda, modelo, que eu cresci desfilando, já fiz muitos cursos de modelo, já fui professora de passarela para uma turma infantil lá na minha cidade. Fui segundo lugar do Miss Juiz de Fora, porque era assim, eu nunca era magra o suficiente para ser o primeiro lugar, mas eu era maneira, então eu tava ali, entendeu? E aí, eu entrei na faculdade de Direito, que eu achei que esse era o meu objetivo mesmo, meu destino. E aí, acabei engordando por questões de ansiedade, que aí eu não cuidava muito da minha saúde mental. Eu cuidava dos remédios de emagrecer, da dieta, malhava, mas eu esqueci da cabecinha. E é aí que vinha o rebote, o desespero, ansiedade para estudar para as provas, e engordei, aquilo… Vem aquela pressão da família também. Ah, mas você é tão linda de rosto. Emagrece um pouquinho. Que você não sei o quê. Por quê? Porque nossos antepassados também aprenderam que a pessoa que ela é fora do padrão, ela não tem direito a ser feliz, ela não tem direito a trabalhar, ela não tem direito a nada. Ela tem mais que fechar a boca, né? Entre aspas, e emagrecer e viver do padrão. Só que aí, de repente, eu me vi uma mulher gorda, mãe de uma criança com deficiência e esposa de um cara preto. Então, assim, a questão do padrão, ela vem esbarrando na gente ali, hora ou outra. Quando a gente chega num restaurante, o Vitinho com aquele jeitão dele todo dread, tatuado, as pessoas olham
olham torto. Já teve uma vez que a gente chegou, sentou no restaurante, tinha um casal de senhores do nosso lado, eles pediram pra trocar de mesa, sabe essas coisas? Nossa. É muito, muito, muito real isso. Só que quando isso acontece com a gente que é adulto, a gente levanta, então tá incomodado? Pode ir. E quando é com o nosso filho? Pois é. E quando você chega num parquinho, seu filho sai correndo pra chutar a bola com os meninos pegam a bola e saem andando. Nossa, que Isso dor. já aconteceu com a gente. E os meninos estavam com um adulto responsável. Eu acho que essa é a hora do adulto puxar. Não, vamos brincar também. Vem também, não, porque é isso. Porque às vezes as crianças também ficam até com medo, porque não sabem muito bem como lidar. Porque acha que vai quebrar, acha que vai machucar, acha que a criança vai fazer alguma coisa. Eu acho que essa é a hora da gente vir e conversar. E eu também a criança é do que ela aprendeu, né? Do que vem, mais uma vez. Porque a gente não é acostumado a lidar com outras situações, pessoas diferentes. Que ela reproduz o que ela aprendeu. Reproduz o que ela aprendeu. E é isso que eu vejo isso. Que quando a gente encontra com crianças que já têm essa visão de mundo, elas acolhem ele muito, muito diferente de quando a gente encontra crianças que têm uma criação que já é mais preconceituosa. E, infelizmente, apesar de estarmos em 2023, até hoje existe muito isso, sabe? E esse dia da bola foi um negócio que mexeu muito comigo, porque naquele primeiro momento, eram uns meninos um pouquinho mais velhos que ele, assim. Tipo, o Dom tem 4, eles deviam ter uns 7, assim, mais ou menos. E eles pegaram, saíram e tudo mais. Só que nisso eu já contorno na hora, o Dom nem sente, a gente já foi fazendo outra coisa. Mas eu percebi que chegou um outro menino e os meninos já logo jogaram a bola e foram jogar com o outro menino, tá entendendo? Ali eu percebi que realmente não é que eles não queriam outro amigo, eles não queriam o meu filho como amigo. Isso é muito sério, Andy, porque quando o preconceito é comigo, eu rebato. Quando é com o Vitinho, ele rebate mais ainda, que ele já tá super acostumado. Agora, e quando é com o nosso filho, a gente fica querendo arrancar essa dor de dentro da gente, arrancar de dentro dele e passar pra gente, sabe? E enquanto ele é pequenininho, ele ainda não entende muito. E essa questão da bola, ele nem observou. Mas eu fico com muito medo do que ele vai passar quando ele for mais velho, sabe? Esse meu primo que tem um espectro, né? Ele… O pai dele, sempre que eles vão sair pra restaurante, coisa assim, que é algo já que eles evitam, que é um saco, né? Super! A vida toda é modificada. Sensorial demais. E aí eles evitam o restaurante. Não, mas eles evitam muito, porque o meu primo que tem o autismo, ele é muito agitado, então ele tem agora 9 anos. Então, ele não para, ele fica na cadeira, mexe, levanta, senta e vai lá ver as outras pessoas, chega perto das outras mesas, sabe? E nem todo mundo tem paciência pra isso, né? Só que como não tem uma cara, digamos assim, o autista, tu olha, tu não sabe identificar, isso é muito real, isso é muito real. As pessoas acham que ele é mal educado, que os pais não dão limite. Que não estão dando, E aí, porque ele é meu primo de 2º grau, ele é filho do meu primo, né? E aí, o meu primo, o pai dele, eles sempre que vão agora no restaurante, eles colocam a camiseta falando autismo e tal. Mas eu falei assim, cara, mas que merda tu ter que estar se explicando, sabe? Assim, né? Olha isso, eu entendo gente. totalmente, óbvio, que ele quer evitar um constrangimento. Mas, sério, tem que sair com uma camiseta estampando… Ele é um ser humano que precisa de respeito, apenas isso, né? Mas, infelizmente, essa questão da cara que você falou, isso é muito real. Eu recebo muito esse questionamento de mães atípicas E é isso, pra você ver como é que o padrão, ele tá tão na nossa cabeça, que aí a pessoa acha que só porque ele é uma criança que fisicamente ele não tem nenhuma deficiência, ele não pode ter nenhuma outra deficiência que não seja visualmente perceptível, né? Então, e aí vem o julgamento um pouco… desculpa. Perdão, não. Não, que eu vi também no teu Instagram, tu fala um pouco sobre esse estereótipo de quem tem síndrome de Down também, de ter cara, né? Exato. Que as pessoas esperam uma cara específica, e não né? necessariamente vão padrão ser todos da síndrome de Down. É o padrão da síndrome de Down. E é muito… Nossa, Andy, isso é muito engraçado. Você acredita que o Dom já deixou de fazer uma campanha de roupas infantis porque ele não aparentava tanto ter a síndrome de Down? Caraca, loucura. Eu já não sei mais o que dizer. É porque é muito isso. Porque, não, mas a gente queria que aparentasse mais que tem. Aí, e isso já traz até outra questão, que é alguém que tem um grau mais elevado. Mas na síndrome de Down não tem grau.
coisa que no autismo já tem e que eu acho muito interessante, tá? Essa questão do grau, porque ajuda a gente na questão dos procedimentos, na questão de saber como lidar com aquilo mesmo, sabe? Mas a síndrome de Down, ela não tem grau. A partir do momento que você tem a trissomia, você tem. Só que acaba que essa deficiência, ela vem… Em cada pessoa, ela vem de um jeitinho, sabe? Então, as pessoas, elas têm essa mania de olhar pra pessoa com síndrome de Down e achar que são todas iguais e colocar todas num saco e conversar com elas gritando, como se elas não ouvissem, sabe? Sendo que, na verdade, a dificuldade maior delas é na hora delas falarem. É a questão mais motora do que de entendimento, sabe? Então, assim, são coisas que a gente só vai descobrir mesmo lidando com essas pessoas no dia a dia. Então, quanto mais a gente trouxer essas pessoas pro nosso convívio, melhor. E aí, essa questão da cara da síndrome de Down, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Porque acaba que, realmente, a gente cresceu vendo na televisão, nas campanhas, as pessoas que têm mais a cara da síndrome de Down. Mas hoje eu vejo que tem muitas que não aparentam tanto. Tem crianças que aparentam até menos que o Dom, sabe? E o legal da internet é isso, que vão chegando várias outras situações que você vai observando. E tem características que se manifestam, tem características que não se manifestam. Não só na parte física, mas também na motora, sabe? Tem criança com síndrome de Down que tem deficiência na visão também. O Dom, a gente faz todos os exames. Por enquanto, ainda não manifestou, mas pode ser, sabe? Então, assim, a gente tem que ficar muito de olho nisso. E, realmente, essa questão do estereótipo, sabe? Eu acho que a melhor maneira da gente conhecer a pessoa é justamente conversando, sabe? Olha que diferente seria se no caso do seu tio, por exemplo, a pessoa que tá na outra mesa. Oi, como é que você chama? Oi, tudo bem? Essa é a hora que a mãe se sente abraçada. A mãe olha pra outra e já… Tudo bem? Sabe? Assim, é muito incrível. E parece que… Aí vem já a Tatá mística, porque eu acredito muito em Deus e acredito muito nessa parte sobrenatural que tá sempre junto com a gente, sabe? Como é que vão aparecendo situações e pessoas que vão ensinando a gente, sabe? E aí, vira e mexe, eu tô no avião e aí senta alguém com síndrome de Down do meu lado e é muito maravilhoso, porque é uma oportunidade que eu tenho de conversar também, de conhecer. E quando eu falo, meu filho parece muito com você, eles olham… Não esperam. Sabe? Acham… Aí o pai ou a mãe já olha pra mim. Ai, que legal. É um abraço, Andy. Claro, de olho, assim, sabe? A gente se olha já e a gente entende, sabe né? que tudo. Independente do que passou. Isso é muito lindo. Muito, muito lindo, sabe? E eu fico muito, muito feliz de poder… de ter força pra ainda sair de casa e ir em busca. Porque, olha, o caminho de ficar em casa só vivendo e deixando acontecer, ele é muito mais simples, sabe? Pra te ser sincera. Ontem, quando eu vi o Dom com uma baita alergia e que ele precisava de mim, é muito fácil eu deixar meus compromissos todos de lado e falar, não, ele precisa de mim aqui e é isso, sabe? E muitas vezes eu faço isso. Só que tem hora que eu tenho que ir atrás dos meus sonhos também, porque isso é por ele também. Eu tenho que ir atrás da minha voz, das minhas realizações, porque eu já entendi que eu não sou uma pessoa que eu vou abrir mão da minha parte profissional pro meu filho. Sei que tem muitas mães que fazem e acho que cada uma tem que ser muito feliz com a sua escolha. Mas no meu caso, Tatá, eu não ia ser feliz dessa forma, sabe? Pode ser que um dia isso mude também, tá, gente? Porque a gente tá nessa vida aí pra viver. Mas nesse momento, eu sinto que eu ainda tenho uma coisa… Muitas coisas no âmbito profissional que eu ainda preciso destravar. Justamente pra gente poder chegar em outras pessoas. Porque quando a gente tem um propósito, a dificuldade, ela fica só um detalhe, sabe? Assim, poxa, realmente seria mais fácil eu ficar no Rio, tô lá, ai, praia, uhul, ai, que delícia, parará, parará. Tá, mas eu preciso vir pra São Paulo, eu quero ocupar São Paulo Fashion Week, eu quero vir aqui conversar com você. Não, e tu é múltipla, né? Tu não é… Aí virou mãe, então agora tu é a mãe só do Dom. Só a mãe, exatamente. Não. Tem a Tatá sendo só a Tatá ali Tem também. a Tatá. Os sonhos da Tatá, toda a tua vida, tuas questões, né? É exatamente isso. E eu acho que é isso justamente que faz com que as coisas…
com que eu consiga ver leveza no fim das contas. Porque é muito choro. Eu choro muito. Eu sou muito chorona, gente. Eu choro muito. Eu choro com essas questões da dificuldade. Eu choro porque eu queria estar lá. Eu choro porque eu queria estar mais presente. Eu choro porque eu queria… tem dia que eu queria ter muita grana pra poder largar tudo e ficar um tempo, sabe? E tem dia que é isso. Mas assim, eu vejo que eu só vou conseguir ser pra ele a mãe que eu quero ser se eu não me deixar de lado, se eu continuar tendo os meus momentos. Claro que a gente tem que abrir mão de muita coisa na maternidade, isso é em qualquer maternidade, mas eu tento sempre resgatar essa coisa da Tainá mulher, da Tainá que gosta de viajar, da Tainá escritora. Tanto que eu voltei agora a escrever. E eu tô muito feliz com isso. Porque essa era uma coisa que tava um pouco adormecida no meu peito. Tu escreve o que? Poemas, tu falou, Escrevo poemas. E… só que ali a gente acaba… ouvindo nossos pensamentos um pouco alto, né? Então, um pouco mais alto. Então, eu fiquei um tempo sem escrever. Fiquei um tempo só escrevendo ali pra internet, né? Que é uma coisa mais direta e tal. Mas quando eu pego a caneta e deixo ela rolar ali no papel, muita coisa acontece. E isso em breve vai virar um livro. Ai, que delícia! Exatamente. Na verdade, eu vou ter um livro dos meus poemas e um livro… sobre a maternidade atípica, falando sobre a minha relação com o Dom, essa coisa legal. toda aí que eu já te contei, esses pedacinhos, mas de uma maneira mais profunda, sabe? De uma maneira que eu acho que eu não tenho coragem de contar nem pessoalmente, sabe? Porque eu sinto que quando eu tô escrevendo eu consigo me abrir um pouco mais e esclarecer. E eu acho que esse livro vai chegar justamente nas mães que não querem nem pegar rede social, que não querem nem comparar o filho com outra criança, que só querem ler, que só querem saber que aquilo vai passar ou que não vai passar, mas que pelo menos tem maneiras da gente lidar com isso e que a gente precisa se cuidar. Essa questão da saúde mental materna é uma coisa que eu tô batendo muito na tecla, porque só depois que eu, de fato, entendi que eu precisava de terapia, foi que eu comecei a ser feliz mesmo, sabe? A ser feliz apesar das dificuldades. Porque antes eu via que, poxa, tá tudo bem, tá tudo certo, mas tá faltando alguma coisa. Tinha um vazio ali dentro de mim, um desespero, um medo muito grande, uma ansiedade muito grande. Quando eu comecei a fazer minhas sessões de terapia com a minha psicóloga, conheci um psiquiatra super humanizado, que tá cuidando de mim, do meu TDAH de uma maneira muito direcionada, sabe, tal, com muita cautela. Ali eu comecei a perceber, gente, a mãe precisa lembrar das suas próprias terapias também, porque a gente lembra da terapia do filho todos os dias. Um dia é fono, um dia é terapia ocupacional, outro dia é hidro, outro dia não sei o quê. Mas e a terapia da mãe? Como é que fica nisso tudo? Porque é uma cobrança muito interna nossa com a gente, né? De querer oferecer o melhor pro nosso filho. Porque, claro, eu já entendi que ele não vai suprir as minhas expectativas, mas eu quero suprir as dele, sabe? Eu quero poder oferecer pra ele o que ele puder ter de melhor. Então, eu acredito que eu só vou conseguir fazer isso com a minha saúde mental organizada. Eu ainda não me considero uma pessoa mentalmente estável. Eu não sei se chega também lá, né? Igual a autoaceitação. Acho que não tem um momento assim, agora me amo pra sempre, entendi o que é amor próprio. Não. Acho que a saúde mental também é manutenção diária, né? Totalmente isso. Totalmente isso. Eu vi esses dias, agora voltando um pouco pra ti, até que eu tava super stalker, assim, Amo. Da tua questão com o corpo, né? Como é que foi também depois da maternidade? Tu falou que tu sempre teve essa questão até familiar, também uma cobrança. E que tu chegou a usar o Ozempic, né? Que agora estão super falando aí. Até vi um TikTok essa semana bizarro, que tinha lá um metrô de Nova York, tava tudo, como é que é? Encapado, não, que fala. Tava cheio de pôster, coisa arada de Ozempic, e aí pessoas gordas, assim, tipo, sorrindo com Ozempic na mão. Vida. Cara, eu achei aquilo muito bizarro, mas aí, graças a Deus, o TikTok viralizou dessa menina que tava, tipo, super criticando. E aí saiu uma matéria lá e tiraram a propaganda. Olha que legal. Mas assim, tu vê que ainda tem um nível que é, tipo, normal, né? Use isso aqui pra ele emagrecer sem acompanhamento nenhum. Sem acompanhamento nenhum. Como é que foi pra ti? Como é que tu chegou nele, quando tu tomou? Vou te contar. A minha relação com o meu corpo, ela sempre foi muito assim, porque desde novinha, desde pequenininha, eu fiz balé, desfilava
e teatro. Minha mãe foi me colocando em tudo, assim. Ela sempre… Porque minha mãe, além de ser professora, ela tem… Hoje ela não tem mais, mas ela tinha uma fábrica de biquíni, roupa de ginástica, roupa de balé e figurinos. Então, eu sempre amei esse universo, assim, da coxia, do teatro, do backstage e desfiles. E minha mãe sempre fez muita roupa de desfile de concurso de beleza, sabe? Então, eu tava sempre com ela ali, de gostar de ver as coisas. Então, eu cresci ali na fábrica, estudando em cima da máquina de costura e ajudando um negocinho aqui, ajudando um negocinho ali. Então, acaba que medidas, roupas, caimento, isso tudo sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E a minha mãe, que é uma mulher linda, maravilhosa, também foi muito vítima dessa questão do padrão de estética e tal. Sempre foi uma mulher muito vaidosa. E minha mãe gosta muito dessas coisas de emagrecer, entendeu? Hoje eu já entendi isso. E a gente entender isso livra um pouco o peso, sabe? Tipo… Minha mãe gosta mesmo, ela gosta de fazer dieta, gosta de tudo. E esse é o jeito dela. Mas eu hoje, né? Hoje a gente entende que o jeito dela gostar de viver não precisa necessariamente ser o meu jeito de gostar de viver e que a gente pode se amar dessa forma, entendeu? Então, ela sempre teve muito medo, porque como a gente cresceu muito nessa questão de desfile e tudo mais, ela sempre achou que eu era linda, mas que se eu engordasse eu não ia conseguir. Não ia conseguir desfilar, não ia conseguir fazer o que eu precisasse, sabe? Então, ela sempre cuidou muito ali da minha alimentação, sempre me deu muito incentivo e tudo mais. Só que aí eu fui crescendo e aí eu comecei aí veio a questão da saúde mental, que eu comecei a ficar ansiosa e comecei a engordar mesmo, sem entender, vindo na questão ali do pré-vestibular e tal. E eu namorava uma pessoa, antes de conhecer o Vitor, que a família dele também era muito padrão, muitas mulheres lindas. E então, eu via que eu queria muito me encaixar naquilo, sabe? E queria muito ser magra igual a elas, eu queria ter peitão igual a elas, assim. Porque sempre achei elas muito lindas e maravilhosas, e ainda acho. Mas a questão é que, assim, a gente entender a nossa… né? Exatamente, sabe? Essa que é a questão, a comparação. Então, e como eu era muito novinha, comecei a namorar com 14 anos, eu era uma adolescente, eu não tinha cabeça, né? Então, hoje eu consigo fazer essa análise. Durante, eu não conseguia fazer. Hoje, eu vejo. E aí, eu ficava, mãe, mas eu preciso emagrecer, porque a gente vai pra praia e quero colocar biquíni. E aí, minha mãe, na época, ela falou, olha, a gente pode ir no endócrino, porque o endócrino vai te ajudar e tal, que ele vai te fazer o acompanhamento. Só que a gente chega no endócrino… achando que vai ser, assim, um baita acompanhamento da sua saúde, mas a gente já sai de lá com uma receita padrão que ele entrega para todas e a famigerada sibutramina, que foi onde eu tomei. Sibutramina foi aquela febre da sibutramina, acho que ali nos anos 2010, ali começou aquilo ali a gente… E eu tomei muita sibutramina, emagreci muito. Sabe? Acho que em termos de emagrecer mesmo, de resultado, a sibutramina foi a melhor pra mim. Mas, em compensação, eu virei uma pessoa extremamente ansiosa, depressiva, sabe? Por quê? Porque não cuidava da cabeça. Porque eu entendi que não era só o corpo, era também a cabeça. Meus pais tinham se separado, então eu tinha aquela coisa do fracasso do relacionamento, um medo de fracassar nos meus relacionamentos amorosos. Então, tudo que eu pudesse fazer pra segurar aquela pessoa, eu queria fazer. Então, se era emagrecer, então eu ia emagrecer, sabe? Então, assim, na minha cabeça era um pouco isso. Assim… Só que isso era uma coisa minha comigo, sabe mesmo? Que eu queria mesmo me encaixar naquilo e queria muito voltar a desfilar, que nem antes. Queria voltar para um corpo que era um corpo de adolescente. Eu tava ficando adulta, outras prioridades. E ali a sibutramina veio com tudo. E depois que eu emagreci, que cheguei onde eu queria, eu fiz o desmame, mas depois eu engordei. Sim, porque tu não cuidou do negócio, princípio do negócio, né? Exatamente. E aí eu me vi
naquilo. E desde então, eu comecei a fazer tudo que você puder imaginar. Dieta da sopa, dieta da lua, dieta do ovo. Tinha a dieta do Can, que era um método… Lembro. Tinha um livrinho dele. Menina, eu comia só ovo, eu comia só proteína, coisa horrorosa. Aquilo ali acabou comigo, sabe? Porque nosso corpo precisa de várias outras coisas, né? E aí, já comecei também a tomar shake. Que tinha também aqueles shakes. E aí, vivia de shake o dia inteiro tomando shake. E achava que aquilo ali era a maior onda. Só que, na verdade, não era. E ali, eu desenvolvi várias outras coisas. Meu corpo começou a ficar muito intolerante à lactose, sabe? Então, quando eu não comia essas coisas, então quando eu comia, eu passava muito mal. E eu comecei a ver, não, isso não é normal, gente. Eu não posso comer só uma coisa e aí ter um aniversário eu ficar desesperada, ou não ir, ou ficar sofrendo, sabe? Compulsão, né? E aí, comer escondido. Escondido de quem? Porque no fim das contas, tá vindo pra mim, história sabe? da minha vida. Que adianta eu ir num lugar e não comer nada, chegar em casa e comer tudo que tem pela frente, sabe? E só que isso a gente não percebe quando a gente tá dentro, a gente vai vendo depois, sabe? E isso são padrões que a gente vai repetindo durante toda a vida. E é isso que você estava falando, essa questão da aceitação. A gente tem que estar sempre trazendo essas coisas e lembrando, porque a gente reproduz muitas coisas. Sim. Eu, por exemplo, me vi por muito tempo indo no… Aí, depois passou o tempo, terminei o outro relacionamento. Aí, quando eu comecei a namorar o Vitor, que é meu atual relacionamento, que eu comecei a ir com ele nos camarins dos shows, eu tinha vergonha até de pegar alguma coisa de comer, entendeu? E alguém ficar olhando, lá, também, tá vendo? Sabe? Aquelas coisas. E teve uma vez que a gente tava num show, e ainda não era muito assim, o nosso relacionamento e tal. E aí, uma galera foi juntar pra tirar foto, e um dos meninos que pediram a foto pegou o celular e falou com um amigo, pede pra aquela gordinha ali tirar foto. E a gordinha era eu. E hoje, sabe aquela coisa que na hora acontece, dói no sentido de como foi falada a coisa, não pelo adjetivo gorda, mas do jeitinho que foi falado. Tipo assim, quem disse que eu não ia querer sair na foto? Tava, sabe? Aí, nessa hora, o Vitor já… Não, aquela gordinha ali é gostosa pra caralho. E é minha namorada, sabe? Aí já me puxou. Aí tem isso também, entendeu? De ser também… tendo ou não tendo alguém, você também tem que se segurar ali. E ele ficou muito puto, queria bater no cara depois. Aquelas histórias, né? Mas aí, tipo assim… E olha, e eu falo isso hoje, porque na época eu não era… Meu corpo eu era mais magra do que hoje ainda. Então, você vê, o fato de ser… Porque ninguém imaginava que um cantor vai namorar uma mulher que não seja padrão. Porque o que o pessoal tá acostumado é que os cantores, as pessoas famosas, só vão se casar com mulheres que sejam muito padrão. Só tá padrão. na mídia quem é padrão, né? Exato. Ele pode escolher quem ele quiser, ele vai escolher uma gorda. Aí é que tá, entendeu? Sim, vai escolher, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, essas coisas assim, a gente tem que sempre estar falando pra justamente não ficar repetindo esse padrão e ter o que sustentar quando alguma coisa dessa acontecer, sabe? Então, situações assim, querendo ou não, sempre foram… Querendo ou não, no fundo, ficava ali na minha cabeça. E eu ficava pensando, meu Deus, mas e se eu emagrecer um pouquinho? E se eu fizer isso? E aí, ia em Nutri. E aí, tomava mais um monte de vitamina. E depois não dava nada, sabe? Depois voltava tudo. E aí, o tempo foi passando. Até que eu conheci esse meu psiquiatra. Que ele… que foi onde ele com a minha psicóloga, eu tive o diagnóstico mesmo do TDAH, que o TDAH desenvolveu a ansiedade e a depressão. E a compulsão alimentar, ela tem muito a ver com isso. O nosso diagnóstico é bem parecido. Bem parecido? E aí, na época, ele me pesou e tudo mais. E ele até falou, olha, você sabe que você tem indicação até pra bariátrica. Aí aquilo eu já respirei fundo, já falei, olha… Eu não quero bariátrica. Aí, nisso, eu já tenho a minha posição para isso. Mas o que acontece? Eu hoje entendo também que o profissional da saúde, ele também… Ele tem uns certos protocolos que ele tem que te oferecer todas as possibilidades, entendeu? Na época, eu fiquei extremamente ofendida. Mas hoje, eu entendo que você se aceitar também… A gente não pode ficar se ofendendo com tudo também, não. A gente tem que já saber o argumento para você já ver… Não…
Que foi o que aconteceu na hora. Não, mas eu não quero bariátrica. Eu sei que eu poderia, mas eu não quero. Ah, você sabe que seria um caminho mais rápido. Eu falei, mas um caminho mais rápido que ele diz, no caso, porque eu tava engordando muito com essa questão da depressão pós-parto. Do Dom, e isso estava me atrapalhando porque eu tava me sentindo muito, muito cansada, muito mal, e eu não tava conseguindo, sabe, ter força para poder fazer pro meu filho o que eu precisava. Fisicamente. Exatamente, isso era uma coisa assim, e não era nem força de conseguir levantar, mas eu tava me sentindo mal. Então eu percebi que não era a questão do corpo, não era o que me incomodava. O que me incomodava era a minha saúde mental, que estava completamente debilitada. E aí, uma das coisas que ele falou, me orientou, falou: olha, tá rolando o Ozempic, aí, primeiro foi o Saxenda. Teve o Saxenda e o Ozempic, que ele é um medicamento para pessoas diabéticas e tudo mais, e aquela coisa toda. E o que acontece? Quando o médico fala sobre isso, a gente acredita, a gente acha que realmente vai ser a solução pro negócio, entendeu? E até então ele queria me ajudar a controlar minha compulsão alimentar. Isso foi o inicinho, tá? Isso aí depois, eu tô falando de anos, né? E aí, eu por mim quis também fazer, assumir o risco. E aí eu comecei a tomar aquilo e achava um absurdo ficar tomando agulhada todos os dias, achava surreal. E comecei a passar muito mal, assim, eu passava mal o dia inteiro. Parecia que eu tava viajando de ônibus o dia inteiro, aquele mal-estar e vomitava. Aí eu não conseguia cuidar do meu filho porque eu tava fraca, entendeu? Então eu falei, não vai ter como não. Esse aí eu não vou. Porque tem aquela coisa, não, porque depois de um tempo você se acostuma e tudo mais. Então, assim, isso foi uma coisa que eu até trouxe até com a minha psicóloga. Porque, assim, os médicos, por mais que eles sejam cabeça aberta, por mais que eles entendam muito essa questão da gordofobia, no fundo, eles vão sempre orientar que a gente emagreça para sair da linha da obesidade por conta de eventuais doenças que isso possa vir a causar. Mesmo que hoje em dia meus exames sejam tudo ok, tudo sob controle, é função dele orientar a gente do que pode acontecer e do que não pode. E querendo ou não, quando a gente tá fraco ali, por exemplo, eu me esquivei da bariátrica, mas eu entrei no Ozempic. Então, até então, sabe? Então, hoje já é uma coisa que eu não faço. Existem coisas que a gente não faz. Eu não faço mais isso, entendeu? Ozempic, Saxenda. Passei muito mal, fiquei muito mal. Joguei fora, sabe? Tipo assim, um negócio completamente sem noção que tinha que carregar em geladeira. E eu viajo muito, então tinha dia que tomava, dia que não tomava. Aí ficava 3 dias fora de casa, quando voltava, tomava, passava mal, tudo de novo. Pra mim, não funcionou. E ali eu vi que já era também, mais uma vez, essa questão do padrão do médico de estar sempre te falando. Por mais que seja um médico que eu adoro, que é amigo meu mesmo, sabe? E é muito legal porque ele e a minha psicóloga, a gente junto, ele é super jovem, assim, sabe? A gente junto faz um trabalho muito questionando tudo isso. Então, assim, entre erros e acertos. Ele, sabe? E a minha psicóloga é uma mulher gorda também, que também se consulta com esse mesmo psiquiatra. Então, nós juntas, a gente vai fazendo. E a gente se abre muito justamente porque… Pra ele saber também como lidar com outras pessoas também, sabe? E tipo assim, é isso, de um início, o Ozempic, o Saxenda, a Organização Mundial de Saúde estava super incentivando como controle de obesidade mesmo, como controle de compulsão alimentar, nos casos até de TDAH, para ajudar essa coisa toda. Mas isso, assim como qualquer método de emagrecimento, virou uma avalanche tão gigante que agora já tá acontecendo o contrário, que é falar, não, calma, porque chegou num ponto que qualquer pessoa chegava numa farmácia e comprava o negócio. Mas eu acho que todos esses procedimentos estéticos que vira tendência, que é bizarro, né? Vai para um extremo muito bizarro, assim, e aí perde-se controle, né? E aí perde-se o controle de saúde, né? Exatamente, que no meu caso eu tava com o meu psiquiatra, que é um psiquiatra que todo dia mandava mensagem perguntando como é que foi. A gente meio que fez um experimento, até porque eu queria também sentir como era aquilo. Eu falei, será que funciona? Vamos ver, entendeu? Porque eu vi que tava virando uma moda muito grande, muita gente me perguntava sobre isso.
E quando ele me falou todas, né, tudo que a gente ia fazer, e vem acompanhamento com psicóloga, com terapeuta alimentar, aquela coisa toda. Quando ele começou a me falar as possibilidades e ele falou, olha, tem alguns pacientes que estão respondendo bem, é isso aqui, mas eu preciso que você retorne. Isso aqui não é dieta de emagrecimento, isso aí é uma coisa que a gente vai acompanhar caso a caso, pra gente ver como que você vai responder a isso, pra gente ver se é uma coisa relacionada à compulsão alimentar ou ao TDAH, enfim. Teve todo um preparo que eu topei fazer, mas que eu me arrependi amargamente e não faria novamente, entendeu? E até demorei muito a falar sobre isso, porque até então ele ainda é meu psiquiatra e meu amigão, entendeu? Meu querido. E tem gente que olha, né, ao me ver falando assim, um absurdo, ele tentou te fazer… Mas gente, mas o médico, qualquer médico que se vê… tratando de uma pessoa que tá em depressão, que tá com ansiedade e que tá com sobrepeso, ele vai indicar que você faça exercícios, que você tente emagrecer, porque, infelizmente, na medicina, eles ainda associam muito a magreza com a performance, com o desenvolvimento da pessoa, entendeu? Então, o meu psiquiatra, ele acredita também muito nas nossas escolhas, né? Então, a minha escolha é que eu não seja refém isso é muito do padrão, importante também, entendeu? Os médicos respeitarem, né, o teu estilo de vida também, o teu jeito que tu quer seguir ali. Mas a forma como tu lida hoje também, mais uma vez, nas tuas redes sociais, é muito livre. Tu me inspirou bastante olhando o teu jeito de se vestir, de tipo, me passa uma coisa bem real mesmo, de verdade. Mais uma vez, não falando, mas tu sendo. Acontecendo, né? Acontecendo. Sim. É muito bonito. Obrigada. Esse teu processo. Eu fico muito feliz por isso, porque eu gosto muito dessa coisa da moda, porque eu vejo a moda total como uma maneira de eu poder me expressar quem eu sou. E tava até falando aqui da bota, que eu tinha uma bota de brechó. Eu amo comprar coisas assim de brechó, de garimpar, sabe? Amo tendências, mas amo também escolher o que eu vou usar, sabe? Eu acho que isso reflete muito e é muito legal. Quando a gente gosta do que a gente tá vestindo, a gente acaba transparecendo pras pessoas que a gente tá bem, entendeu? E aí, quando eu chego num evento e as pessoas veem que eu, mesmo sendo uma mulher gorda, eu tô lá toda arrumadona e tô fazendo, tô feliz, tô gostando. Isso acaba inspirando mesmo nessa questão de, poxa, eu acho que eu vou atrás do que é meu também. E não precisa ser falado, é isso, tá acontecendo, tá sendo política sem falar nada, agindo, né? Isso é muito maravilhoso, eu fico muito, muito feliz com isso. E que bom que você reparou. Sim, 100%. Obrigada. Eu amei. Eu amei também. Nossa, gente, eu tô sentindo muito que… Eu poderia falar muito. Gente, a cervejinha, o bar tem que vir eu aqui acho pra que gente trocar. Daqui a gente já vai pra outra. Já vai direto. É isso. Mais alguma coisa? Bom, eu acho que a gente tem muito que conversar. Estou à disposição. Sempre que você precisar, pode me chamar. Não só pra cá, mas pra qualquer projeto seu. Eu amei saber que a gente tem várias coisas em comum. Não só aqui que a gente conversou, mas ali fora também. Então, eu acho que é o início de uma super amizade. Amém. E obrigada por tanto carinho nas perguntas, no meu trabalho. Eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer é continuar realmente existindo, continuar ocupando, continuar lutando para estar nesses lugares. A gente, enquanto modelo, a gente sabe o quanto que é difícil a gente estar nesses lugares e as pessoas encararem a gente como modelo mesmo. Eu vejo essa dificuldade ainda. Eu tenho um reconhecimento muito bacana com relação à criação de conteúdo, mas com relação à moda, eu sinto que é uma barreira que eu ainda preciso romper e eu tô aí na busca, sabe? Então, se eu puder fazer isso, trazendo as minhas histórias, assim, vai ser maravilhoso. Mas e a gente agradece por essa troca incrível. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Um beijo a todo mundo que tá assistindo. Obrigada pela troca incrível e seguimos juntas aí, lutando e questionando o padrão. Ai, super. Obrigada, Andy. Você é linda. Tu também. Muito obrigada quem acompanhou até aqui. Sigam nas redes sociais, TikTok, Instagram.
Spotify, YouTube, como O Que Disse Padrão. A gente já vai questionando. O que disse? Acompanhe tudo e acompanhe essa maravilhosa também. O @ dela vai ficar aqui na bio. E é isso. Seguimos questionando o padrão. Seguimos. Um beijo e até a próxima. Um beijo, até a próxima. O Que Disse Padrão, com Andressa Almeida. Visite @O Que Disse Padrão no Instagram e TikTok. Não deixe de compartilhar e avaliar o episódio sempre que puder. Até logo!